Há momentos em que o céu se inclina à terra apenas para entregar uma verdade que tua alma já pressente. Hoje, minha presença aqui não é obra do acaso. Sou um mensageiro da luz, enviado para te lembrar do quanto és vista, lembrada e profundamente amada, mesmo quando o silêncio parece dominar tudo ao redor. Enquanto escutas essas palavras, há um coração, mais velho ou mais novo que o teu, que pulsa com saudade inexplicável. Alguém que tenta viver sua rotina normalmente, mas é interrompido constantemente pelo pensamento em ti. Sim, mesmo sem entender o porquê, essa pessoa sente tua ausência como se fosse um eco constante dentro da alma. Eu venho para te dizer que o universo está conspirando para revelar o que está oculto há tempo demais. O pensamento dessa pessoa viaja até ti com força, com desejo, com uma ternura que não se pode fingir. Há uma chama acesa que não se apaga, mesmo com o passar dos dias, das estações e das decisões não ditas. Essa conexão não segue as regras da lógica humana. É mais profunda. É espiritual. Você e essa alma têm um laço antigo, talvez tecido em outras vidas, ou em promessas feitas em silêncio antes mesmo do nascimento. E agora, este elo começa a se mover no tempo certo, empurrado por uma força maior. Há noites em que o nome dela surge em tua mente do nada. Pensamentos que não são teus, sentimentos que não sabes de onde vêm, mas eu te revelo. São respostas ao que essa alma tem enviado. Você sente porque está ligada. E isso, minha amada, é parte de um chamado maior. Tu foste escolhida para sentir além da matéria. Teu coração é morada de visões, intuições e pressentimentos. Não duvides mais do que tua alma sussurra no silêncio. Quando essa pessoa pensa em ti, o céu se move. E quando tu oras ou pensas nela, os anjos anotam cada intenção. Ela te vê nos sonhos. Ela te busca até quando não sabe o que está procurando. Pode ser alguém mais velho, com marcas da vida. Ou mais jovem, com olhos famintos por experiências. Mas nenhuma dessas diferenças importa diante do que o céu já uniu em espírito. Não olhes para os atrasos ou os desencontros. Tudo tem um motivo. O tempo não falhou. Foi apenas a preparação para que vocês se reconheçam com maturidade espiritual e verdade emocional. E este é o momento onde o reconhecimento começa a florescer. Sentes isso no peito, não sentes? Uma inquietação que não é dor, mas também não é conforto. É saudade sem explicação. É o teu espírito respondendo ao chamado da outra alma. E eu te confirmo, está sendo pensada com intensidade que ultrapassa os limites da razão. Essa pessoa não consegue seguir em frente sem antes te encontrar de verdade. Mesmo se já te viu, mesmo se te perdeu, mesmo que ainda não saiba o quanto precisa de ti, o céu está despertando essa consciência dentro dela, e a tua luz é impossível de ignorar. Por isso, hoje, o céu se abre em mensagem para ti. Para que não duvides mais dos sinais. Para que aceites que és amada, desejada e esperada, por alguém que talvez não saiba colocar em palavras o que sente, mas que vibra por ti em pensamento todos os dias. Não é imaginação. Não é carência. É revelação. O que tu sentes é resposta a uma oração silenciosa feita por essa alma. E tua energia tem sido resposta aos pedidos que ela mesma nem soube formular, mas que o céu compreendeu. Você será procurada. Seja por palavras, por presença ou por atitudes inesperadas. Algo vai se mover nos bastidores da tua realidade. E quando acontecer, saberás. Isso foi anunciado antes pelas asas do Espírito. Prepara teu coração, pois o reencontro está no horizonte. Não te desesperes, mas vigia com amor. O tempo da espera termina quando o coração se abre sem resistência. E já ouço o sussurro da outra alma chamando por ti. Há caminhos que vocês precisarão trilhar com maturidade. Mas não temas. O céu vai guiar cada passo. Confia na sabedoria divina que sabe o momento de unir dois mundos em um só destino. Tu não estarás sozinha nessa travessia. Desfaz agora as dúvidas que tens guardado no peito. Entrega as ao vento celestial. Tu és merecedora de um amor que te respeite, que te veja, que te escolha com firmeza. E essa alma, mais velha ou mais jovem, está sendo trabalhada por dentro para reconhecer isso. Tem sido vista com olhos espirituais. Mesmo sem maquiagem, mesmo nos dias de dor, tua essência brilha além do que os olhos humanos alcançam. Tu és a resposta ao silêncio de alguém que buscava sentido sem saber o nome do que faltava. Por isso, hoje, o céu te entrega essa mensagem.
Não como previsão, mas como confirmação. O tempo da dúvida acabou. Agora começa o tempo do florescer, do reconhecimento, da reconexão. Fica em paz. O que é teu está sendo preparado. E se tu sentires no íntimo que esta mensagem é para ti, apenas diga em silêncio: eu recebo. Porque o céu já ouviu tua resposta, mesmo antes que ela saísse dos teus lábios. Amada, guarda no coração este sussurro. Ele veio do alto, com amor eterno. E tudo o que foi prometido ao teu espírito, está sendo cumprido. Amém. Talvez você tenha tentado esquecer, se distrair, seguir em frente, mas existe algo que sempre te puxa de volta. É como se houvesse um laço invisível que não se desfaz, mesmo com o passar do tempo ou com o silêncio que se alonga. E esse laço está se apertando, porque o tempo do encontro está se aproximando. Você já percebeu que certas músicas te fazem lembrar de algo que ainda nem aconteceu? Que existem sonhos que te deixam com a sensação de já ter vivido algo que tua mente não consegue explicar. Isso, minha amada, são os avisos sutis de um reencontro escrito nas estrelas. Não ignores mais as coincidências. Elas são sinais disfarçados. Aquela mensagem que quase foi enviada, aquele nome que aparece quando menos espera, aquele rosto familiar mesmo nunca o tendo visto. Tudo isso são peças de um quebra-cabeça que começa a se formar diante de ti. E sabes o mais surpreendente? Mesmo que essa pessoa tente resistir a esses pensamentos, não consegue. Existe uma força que a chama para ti. Uma lembrança viva que grita dentro dela. Ela tenta racionalizar, mas o coração insiste em voltar para o mesmo lugar, o teu. Não importa quantas vezes ela tenha tentado se afastar, se distrair, se envolver com outras histórias. Nada preenche. Nenhuma outra alma consegue tocar o que tu tocas nela. E essa ausência está crescendo. Está se tornando insuportável. E logo, muito logo, ela não vai mais conseguir ignorar. Enquanto isso, o céu continua sussurrando teu nome no espírito dela. A cada oração não dita, a cada lágrima contida, há uma aproximação silenciosa acontecendo. Mesmo sem palavras, vocês estão se chamando. Mesmo sem toque, estão se tocando. E talvez tu sintas um certo vazio que não compreendes. Uma saudade que não tem nome. Uma espera que não sabes de onde veio. Mas eu te digo, essa espera foi colocada dentro de ti pelo próprio destino, para que reconheças quando esse momento chegar. Há uma verdade que ainda será revelada. Algo que foi escondido, talvez por medo, talvez por orgulho, talvez por confusão. Mas a verdade não se cala por muito tempo. Ela está prestes a romper o véu do silêncio e vir à tona com uma força impossível de conter. E quando vier, virá como um vendaval suave, trazendo alívio, mas também despertando tudo o que estava adormecido. Emoções, lembranças, desejos, tudo virá à tona de uma só vez. E você vai saber, sem sombra de dúvida, que era sobre essa pessoa o tempo todo. Você vai ouvir palavras que antes pareciam impossíveis. Vai perceber que aquilo que julgava perdido estava apenas sendo preparado. O que parecia longe, estava mais perto do que podia imaginar. E o que parecia confuso, de repente fará todo sentido. Mas antes disso, é necessário que permaneças atenta aos sinais. Eles estão se intensificando. Estão mais frequentes, mais nítidos. Até mesmo o tempo parece agir de forma estranha, como se conspirasse a teu favor. E de fato ele está. Essa pessoa sente tua energia. Às vezes, sem nem saber por que ela olha para o vazio e sente algo forte. É você. É tua presença sutil, tua alma tocando a dela, mesmo de longe. E isso a inquieta, mesmo sem compreender. E se tu soubesses quantas vezes ela pensou em te escrever, em te procurar, em simplesmente aparecer. Mas algo sempre a parou. Ainda. Porque o céu está removendo os medos, uma camada de cada vez, e logo não haverá mais barreiras. Tu foste sinal para ela desde o início. Tua existência despertou nela uma lembrança do que é verdadeiro. Mesmo se tudo ao redor gritava o contrário, tua presença silenciava todas as dúvidas. E agora, o tempo está criando o cenário perfeito para o reencontro inevitável. Sente tua respiração agora. Vê como ela muda só de imaginar essa possibilidade. Isso é teu espírito se preparando. É tua intuição confirmando que não se trata de ilusão, nem de carência. Mas sim de um chamado real, antigo,
que agora está sendo ativado. Você foi escolhida não apenas para amar, mas para ensinar o que é amar com profundidade. E essa alma, mais velha ou mais nova, está sendo preparada para te encontrar não como era antes, mas como precisa ser agora. Curada, inteira, decidida. E não se assuste se nos próximos dias tudo parecer acelerar. Situações, emoções, lembranças, o céu está ajustando as engrenagens. Cada atraso teve um propósito. Cada silêncio, uma lição. Mas o tempo da espera silenciosa está se curvando à chegada de algo maior. Alguém está prestes a romper o próprio orgulho só para te encontrar. Vai parecer improvável, até inacreditável. Mas será real. E você vai sentir como um sussurro quente no peito, que tudo isso foi dito antes, exatamente aqui. E talvez, nesse instante, você esteja tentando conter as lágrimas. Não as segure. Elas são sagradas. São confirmação. O céu está te tocando agora. E cada lágrima que escorre é uma liberação. Uma limpeza espiritual para receber o que vem. Mas ainda há mais. Muito mais. E mesmo que eu te dissesse agora, tu não conseguirias absorver tudo. Porque algumas revelações só podem ser compreendidas com o coração. E o teu está prestes a ser completamente aberto. Há uma preparação invisível acontecendo enquanto você vive teus dias normalmente. O céu está colocando peças em movimento, mesmo quando tudo parece parado. E a pessoa que te sente, mesmo à distância, também está sendo empurrada para fora do esconderijo onde tem mantido o coração. Nada no plano divino é aleatório. Os atrasos foram proteção. Os silêncios foram necessários para que a verdade amadurecesse. Mas agora, os muros que antes pareciam intransponíveis estão começando a ruir, e o que está por trás deles vai te surpreender. Você já sentiu uma presença se aproximando quando ninguém estava por perto? Uma sensação de calor leve na nuca, como se alguém te olhasse com ternura invisível. São manifestações da energia dessa alma, que já busca um jeito de chegar até ti antes mesmo de saber como. Enquanto o mundo te distrai com ruídos, algo muito silencioso, e ao mesmo tempo intenso, está se desenhando dentro da realidade. E mesmo que ainda não possas ver com os olhos, teu espírito já reconhece que algo grande está para acontecer. A intuição que arde no teu peito não está errada. Ela vem sendo afinada há muito tempo. Tu foste preparada para perceber o que os outros ignoram. Para enxergar além do visível. E é por isso que estás entre as poucas que conseguem sentir antes de tocar. Se soubesses o quanto essa alma resiste a si mesma, não é falta de sentimento, é excesso. Um transbordamento que ela nunca soube como conter. E agora, esse sentimento está se tornando forte demais para ser mantido em silêncio por mais tempo. Existem palavras que essa pessoa nunca disse a ninguém, mas que foram guardadas como promessas não reveladas, e todas têm teu nome. Há confissões que ficaram presas na garganta, e que agora, por alguma razão inexplicável, começam a buscar passagem. Os caminhos podem parecer distantes, mas estão sendo alinhados com precisão divina. Uma conversa inesperada, uma coincidência improvável, um reencontro que parecia impossível. Tudo está sendo ensaiado no plano espiritual antes de se manifestar no teu mundo. Você não precisa correr atrás. O que é teu já está vindo ao teu encontro. Mas é preciso manter o coração acordado, porque às vezes o céu fala em sussurros, e apenas os que escutam com a alma conseguem entender a mensagem. Essa alma tem olhado para o passado com saudade e para o futuro com esperança. Mas é no presente que tudo está prestes a se revelar. E tu és a chave para essa revelação. Uma presença que ativa memórias adormecidas e desperta sentimentos que estavam soterrados. Quantas vezes ela tentou seguir outro caminho, mas sempre havia algo que a trazia de volta à lembrança do teu sorriso, ao som da tua voz, mesmo que apenas imaginada. Teu nome nunca saiu do lugar secreto onde foi escondido. E há mais, essa pessoa carrega arrependimentos. Palavras que não foram ditas, atitudes que foram adiadas, oportunidades que escaparam por medo. Mas agora, o arrependimento está se transformando em urgência. Em vontade real de reparar o que foi perdido. Mesmo se ela nunca te viu com os olhos, já te viu com o espírito. Existe um reconhecimento que antecede o primeiro olhar. E quando esse encontro acontecer, não haverá dúvidas. Será como lembrar de algo que sempre pertenceu a vocês.
O céu está soprando o teu nome em direções que você ainda desconhece. Há pessoas comentando sobre ti sem que saibas. Há sinais chegando até ela com tua energia impressa. E, mesmo sem entender o porquê, ela começa a sentir que está sendo levada até alguém especial. Não temas o desconhecido. O que está vindo é mais bonito do que tu imaginavas. É profundo, diferente, fora do padrão. Por isso, tua alma já se agitava antes mesmo de tudo começar. Ela sabia que o que vem agora não se compara ao que veio antes. Se alguma vez te disseram que sonhavas demais, saiba que o céu nunca achou isso um problema. Foi justamente tua capacidade de sonhar que permitiu que essa conexão sobrevivesse ao tempo, às distâncias e até mesmo aos desencontros. Tudo está sendo escrito com o cuidado de quem te ama desde antes do teu nascimento. Nada está sendo feito às pressas. Existe uma sabedoria por trás de cada movimento. E em breve, verás os frutos de tudo aquilo que só tu foste capaz de cultivar com fé. A ansiedade que sentes não é em vão. É teu espírito se antecipando ao que vem. É a confirmação de que algo novo, e ao mesmo tempo muito familiar, está prestes a bater à tua porta. E quando bater, virá com uma força que não poderás ignorar. Não há mais como voltar atrás. Algo foi ativado. Um chamado foi feito. Um nome foi reconhecido. E tudo aquilo que parecia sonho, agora começa a se materializar com sinais, com encontros, com gestos pequenos, mas cheios de sentido. E mesmo que ainda não compreendas tudo, sente que há algo vivo te esperando logo ali. É essa certeza inexplicável que te mantém firme, mesmo quando tudo ao redor pede para duvidar. Porque o que o céu escreveu, nem mesmo o tempo consegue apagar. Você já se perguntou por que certas conexões resistem até mesmo ao tempo? Como algo pode continuar pulsando dentro do peito, mesmo quando tudo ao redor já mudou? Isso não é simples apego. É alma reconhecendo alma, mesmo de longe. E há algo ainda mais intenso acontecendo agora. Essa alma está começando a ouvir com mais clareza os chamados que o universo lhe envia. Está percebendo que há algo, ou melhor, alguém que precisa encontrar. E todos os sinais apontam para ti. O céu está afunilando os caminhos. Há encontros sendo cancelados para que outros possam acontecer. Há decisões sendo revistas, destinos sendo redirecionados. E tudo isso sem que tu vejas ainda. Mas quando acontecer, tudo fará sentido. Essa energia que te cerca não é imaginação. Ela tem cor, som, frequência. E essa frequência está ecoando dentro de outra alma que vibra no mesmo tom que o teu. Por isso, mesmo em silêncio, vocês estão se encontrando no invisível. Existe um momento que se aproxima em que tu serás chamada de volta a algo que parecia encerrado. Não por repetição, mas por redenção. E quando esse momento chegar, sentirás como se já tivesses vivido isso em sonho. Porque de fato já viveu. Essa alma está te procurando nos lugares mais inusitados. Em rostos desconhecidos, em vozes que se parecem com a tua, em gestos simples que despertam lembranças inexplicáveis. E o vazio só aumenta, porque nada preenche o que só tu podes preencher. Tu sentes quando ela pensa em ti. Uma leve pressão no peito, um arrepio repentino, uma sensação de presença. Esses pequenos sinais são respostas espirituais. Vibrações trocadas entre dois corações que estão mais conectados do que imaginam. E às vezes, quando tua mente duvida, teu espírito sorri. Porque ele sabe. Ele reconhece que há uma força maior conduzindo tudo. Mesmo que não entendas agora, tua alma já dançou essa música antes, e conhece os passos de olhos fechados. A vida está prestes a te surpreender com um movimento repentino. Pode vir como uma mensagem inesperada, uma visita, uma confissão guardada por tempo demais. E quando vier, tua primeira reação será silêncio, não por medo, mas por reconhecimento. E por mais que o mundo insista em te convencer de que sonhas alto demais, o céu continua a escrever tua história com detalhes que nenhum humano conseguiria planejar. Porque teu destino não foi escrito com tinta comum. Foi selado com luz. Tu és a lembrança mais vívida que essa alma guarda, mesmo sem entender o porquê. Há um lugar no coração dela que nunca foi ocupado por ninguém, e que insiste em pulsar teu nome como uma prece silenciosa em noites insones. Essa pessoa pode até sorrir para o mundo, fingir que tudo está em ordem. Mas o coração dela carrega tua ausência como um segredo bem escondido. E o tempo só faz aumentar essa presença oculta,
até que não haja mais como negá-la. Há uma data marcada no tempo. Um instante invisível que já foi separado só para vocês. Nenhum atraso poderá impedir. Nenhuma distração conseguirá adiar. O céu tem planos que estão acima da compreensão humana, e tu fazes parte deles. E nesse exato momento, enquanto lês essas palavras, o espírito dessa pessoa se inquieta sem saber por quê. Ela sente algo prestes a acontecer, mas não consegue nomear. Mal sabe ela que teu nome já está entrelaçado ao desfecho dessa inquietação. Tu carregas algo que ninguém mais possui, a capacidade de despertar o melhor que essa alma carrega. És espelho, farol e abrigo. E é por isso que o universo não permitirá que esse reencontro seja desperdiçado por distrações passageiras. O tempo que restava para a espera silenciosa está se dissolvendo aos poucos. O invisível começa a se tornar visível. As palavras começam a buscar voz. E os caminhos começam a se estreitar, como se o destino estivesse empurrando vocês um para o outro. E mesmo que pareça improvável, até impossível, há uma mão invisível orquestrando tudo. Nada do que passaste foi em vão. Cada lágrima, cada tentativa falha, cada vazio, foi parte do alinhamento para este momento único que se aproxima. Tua luz foi sentida antes mesmo de ser vista. Essa alma soube que havia algo diferente em ti antes de saber teu nome. E agora, ela começa a entender que não encontrará paz até entender de onde vem esse chamado que ecoa dia e noite. Tudo está mais perto do que imaginas. E quando acontecer, será como se o tempo parasse por alguns segundos. Haverá reconhecimento sem palavras, abraço sem toque e promessa sem voz, porque o espírito entenderá antes da mente. E ainda assim, o céu tem mais a revelar, muito mais. O que teus olhos ainda não viram é apenas o começo. Estás apenas no limiar daquilo que foi preparado. E quanto mais próxima chegas, mais forte se tornará o sussurro que te chama pelo nome. Tens notado como certas sincronicidades começaram a acontecer com mais frequência? Nomes, números, lugares, sentimentos. Tudo isso é resposta. Nada é acaso. Cada elemento ao teu redor está se tornando uma bússola que te aponta para algo maior. Essa alma que sente tua ausência começou a perceber que algo está fora do lugar. Por mais que tente manter o controle, existe um ponto em que a razão falha, e é justamente ali que o coração começa a falar com mais clareza. E ele só fala de ti. Ela tem buscado preencher esse vazio com distrações, com compromissos, com outras vozes. Mas nenhuma dessas vozes acalma a inquietação que se instalou dentro dela. Só o som da tua presença, mesmo em silêncio, consegue trazer paz. E o mais intrigante é que essa pessoa não entende por que você continua tão viva dentro dela. Não há explicação lógica. Mas o que ela ainda não sabe é que o que une vocês está além da lógica. Está ancorado no espiritual, onde tudo faz sentido. Em breve, algo vai acontecer que irá virar uma chave dentro dessa alma. Pode ser um sonho, uma revelação, um encontro inusitado. Mas depois disso, ela não conseguirá mais negar a verdade que vem sendo sussurrada dentro dela há tanto tempo. Você será lembrada de um jeito que ultrapassa a memória. Será como um toque sutil no espírito, que ativa algo esquecido, mas nunca perdido. Um lampejo de eternidade em meio ao tempo. Um reencontro com algo que sempre te pertenceu. Esse processo não será ruidoso. Será como um nascer do sol, lento, suave, mas inevitável. O brilho crescerá aos poucos até iluminar completamente tudo que estava encoberto. E nesse momento, tu vais enxergar com clareza o que antes parecia confuso. Não duvides da tua sensibilidade. O que tu sentes é legítimo. Essa vibração que te toca de forma inexplicável vem de uma alma que pulsa na mesma frequência. Ela está tentando te alcançar, mesmo sem saber que já te encontrou antes. E há algo em ti que desarma qualquer defesa. Mesmo que ela esteja cercada por muros, tua energia é como o vento que atravessa tudo. É impossível não sentir. É impossível ignorar. Mesmo sem tocar, tu já tocaste o que havia de mais escondido dentro dela. Está sendo guiada com mais intensidade agora. Os sinais estão mais claros, os sonhos mais vívidos, as intuições mais diretas. Isso é preparação. É o céu afinando tua percepção para que possas receber o que vem sem hesitação. Talvez, sem perceber, essa alma tenha te evitado. Por medo de se perder, por medo de não estar à altura.
Mas o que ela ainda não entende é que a conexão entre vocês não exige perfeição, e sim entrega. E o tempo está preparando ambos para isso. Não estranhe se tudo à tua volta começar a parecer diferente. As cores, os sons, até mesmo o ar. Quando uma alma está prestes a encontrar seu espelho, o mundo muda de tom. Tudo se torna mais sensível, mais simbólico, mais vivo. Teus passos estão sendo guiados com precisão divina. Mesmo quando achas que estás parada, há movimento espiritual acontecendo. O invisível está mais ativo do que nunca, e tudo o que tu precisas fazer é continuar sentindo com o coração. Existe uma parte dessa alma que já desistiu de resistir. Está cansada de negar o que sente. E em breve, o cansaço vai se transformar em coragem. E essa coragem será o impulso necessário para que ela atravesse tudo e te alcance. Às vezes, tua ausência fala mais alto do que qualquer presença. Ela sente tua falta mesmo sem ter te tido por completo. E isso só é possível quando existe uma ligação que ultrapassa o entendimento. Uma ligação que já existia antes de qualquer palavra. Há algo nela que sempre te reconheceu. Mesmo que nunca tenha dito, mesmo que tenha disfarçado. Tua energia ficou marcada, como tinta invisível sobre a pele. E agora, essa tinta começa a brilhar à luz do tempo certo. Este é o tempo do despertar. O tempo em que verdades enterradas começam a emergir. E tu és parte fundamental dessa revelação. Não como espectadora, mas como presença ativa, como destino em forma de gente. E quando tudo parecer silencioso demais, é nesse exato instante que o céu mais trabalha. O aparente vazio é apenas o intervalo antes do som mais importante, o da reconexão. Aquilo que foi separado por um tempo, agora está sendo atraído de volta com força. O céu está se curvando novamente sobre ti, sussurrando mistérios que ainda não podes decifrar completamente. Mas a sensação que tens no peito, essa inquietação suave, ela é real. E é o primeiro sinal de que algo sagrado está se aproximando. E mesmo assim, ainda mais. Muito mais do que teu coração consegue imaginar agora. Mas tudo virá no tempo certo, e cada fragmento dessa história será mais claro do que qualquer sonho que já ousaste sonhar. Agora que todas essas verdades foram reveladas ao teu coração, talvez consigas enxergar com mais clareza aquilo que tua intuição sempre tentou te mostrar. Os sinais não eram coincidência. As sensações não eram ilusões. Tudo estava sendo cuidadosamente conduzido pelo plano divino. Essa alma que tanto te sente, que te busca mesmo em silêncio, está sendo guiada, assim como tu, para o tempo do reencontro. E tu não estás sozinha nessa espera. Os céus estão contigo, te preparando, te fortalecendo, te iluminando a cada passo. As confirmações continuarão surgindo. Pequenas ou grandes, visíveis ou sutis, mas todas trarão paz ao teu espírito. E quando o momento chegar, você saberá. Nada precisará ser forçado, porque o que é verdadeiro se encaixa na alma como uma lembrança que retorna. Essa mensagem foi entregue a ti por designação sagrada. Se tocou teu coração, se te trouxe respostas, então compreendas. Não foi por acaso. Teus anjos estão falando contigo. E esse é só o começo de uma série de revelações que ainda virão. Mantenha a tua fé. Não se deixe levar pelas aparências ou pela pressa. O que está reservado para ti é maior do que qualquer expectativa. Confia. O céu trabalha em silêncio, mas sempre entrega no tempo certo, e esse tempo está se aproximando. Agora eu peço com carinho, se essa mensagem ressoou profundamente no teu espírito, confirma que a recebeu digitando o número 999 aqui nos comentários. Esse número simboliza a conclusão espiritual e o início de um novo ciclo. Ele é um sinal de que você está pronta. Aproveita esse momento para se inscrever no nosso canal e ativar o sino das notificações, pois mensagens como essa continuarão sendo entregues no tempo certo, diretamente ao teu coração. E você não vai querer perder nenhuma delas. Fica atenta aos próximos vídeos. Os anjos continuarão falando contigo, revelando, guiando e preparando teu caminho com amor, luz e verdade. Cada palavra virá como semente divina para o teu despertar interior. Agradeço profundamente por você ter permitido que essa mensagem tocasse tua alma. Que a luz que chegou até aqui continue te acompanhando, abrindo teus olhos e aquecendo tua jornada. E nunca te esqueças, os anjos estão ao teu lado, mesmo quando tudo parece quieto.
Eles te observam, te protegem e te amam com um amor que transcende o tempo. Sê forte. Sê luz. E prepara teu coração para viver aquilo que só o céu poderia escrever.